Quando se fala em bruxaria, as pessoas normalmente pensam em feitiços, em rituais, em vela, rituais na floresta, mas a gente pouco ouve as pessoas comentando sobre a questão dos estados alterados de consciência. E que, na verdade, a parte que as pessoas, quando assistem um ritual ou veem algum feitiço, elas estão vendo apenas a parte performática do que esteja acontecendo, né? Mas, na verdade, o uso dos estados alterados de consciência é 90% do trabalho de uma bruxa. Nesse vídeo a gente vai estar abordando esse tema, que inclusive foi sugerido pelos seguidores, né? E a gente está aqui seguindo as dicas, tá certo? De vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like e já se inscrevem para estar aproveitando todos os nossos vídeos, tá certo? Daqui a pouco a gente continua. O que são estados alterados de consciência? Né? As pessoas, também quando a gente fala sobre estados alterados de consciência, todo mundo já vai pensando, é um chá, é uma erva, alguma droga, alguma coisa que a gente vai usar para alterar a consciência, e que, na verdade, o mais comum, o mais universal sistema de alterar a consciência se baseia nos nossos ritmos respiratórios, né? A atenção, a meditação e o uso da respiração, que é um recurso que a gente tem controle, né? Para justamente levar a você ter um outro foco que a gente chama de alterar a consciência. Existem estados alterados mais profundos e estados alterados leves. Mas uma bruxa, ela não vive sem trabalhar com os estados alterados de consciência. Porque o Jung, ele teceu um nome chamado psicopompo. O psicopompo é aquele que é capaz de transitar entre os mundos, né? E uma bruxa, ela vai sim transitar entre os mundos, e o transitar entre os mundos não é um transitar físico, é um transitar mental. E é um transitar, aliás, às vezes é um coabitar, porque no começo a gente treina e vai ter aqueles momentos em que a gente está visitando outros mundos, né? Mas esse treino, essa experiência, ela vai ficando tão assídua que chega uma hora que você está sempre com um pezinho em cada mundo, né? Então é o que e é o certo, é o que uma bruxa tem que estar, porque assim nós somos seres espirituais que estão habitando um corpo físico. Então, na verdade, a gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo em todos os níveis. Aliás, nós somos seres multidimensionais. E essas multidimensões é algo absurdo, inclusive que eu vou fazer um vídeo ainda conversando com vocês sobre essa questão da multidimensionalidade. E por sermos multidimensionais, a gente tem vidas que estão acontecendo paralelamente, simultaneamente às vidas que a gente está vivendo. Então a gente tem um aparelho mental que é físico, que ele armazena informações, que ele armazena experiências, para você não ter que ficar aprendendo tudo toda vez. Então você sabe atravessar a rua, então você não precisa reaprender, você não precisa reaprender a fazer uma comida, reaprender a descrever, falar, né? A gente tem coisas que a gente vai fazendo meio que no automático, e essas coisas ajudam, facilitam, tornam mais funcionais as questões do dia a dia, as questões que são repetitivas, as questões que são habituais. Mas a gente não tem o novo, a parte que é o criativo, aquilo que é a parte que vem da inspiração, né? E tem coisas que não estão ao alcance dos nossos 5 sentidos. Se a gente não tiver acesso, essa parte
que está correndo paralelamente, a gente não está percebendo, né? E as pessoas falam assim, mas esses estados alterados dá um medo, né? Que a gente vai estar indo para outro mundo e a gente volta e não tem perigo da gente até, sei lá, esquizofrenar, vai fazer uma coisa, sabe? Começando a ficar não tendo certeza de em que mundo que você está, enfim, né? Mas assim, algumas desses estados alterados, eles são presentes na vida de todo mundo, quer seja bruxo, quer não seja. E um desses são os sonhos, né? A gente dorme, a gente tem experiências, essas experiências elas são muito mais reais do que a gente imagina. A gente fala, nossa, eu sonhei hoje um sonho sem pé no cabeça, eu sonhei um sonho assim, ou então só me vieram palavras, ou então só tenho lembrança de algumas imagens, e você fala assim, esse sonho não valeu, né? A gente fica pensando que os grandes sonhos sejam só aqueles sonhos em que você, sei lá, aparece um mentor, descendo das nuvens, e aí fala, magnífica, como você é iluminada, né? E aí a gente acha, nossa, esse sonho foi bom. E despreza, não entende, não vai tentar buscar o significado de outros que são, às vezes, muito mais importantes e que tem um conteúdo que tá trazendo informação, agregando experiência na sua vida e você não está podendo aproveitar porque você nem liga para isso. A gente não é educado a ligar para isso. A gente tem essa vida onírica, que é fonte de sabedoria, é fonte de experiências, é fonte de entendimento, para a gente entender o que está acontecendo além daquilo que a gente está vivendo. A gente não tem ideia de como a gente é conectada com outras pessoas que a gente não conhece, não vai conhecer, não necessariamente pessoas falecidas, não necessariamente pessoas que foram da sua família. Tá? Você pode estar tendo encontros com pessoas que existem, que estão perto ou longe, mas que não fazem parte do seu círculo de amizades e provavelmente vocês não se encontrem, exceto no nível de sonhos, e que às vezes você está aprendendo. Você está aprendendo, você está tendo experiências, você está... naquela dimensão existe uma relação. Também você não sabe o quantos sonhos que você tem não são para você. Né? Os índios brasileiros, eles têm essa percepção de que existem sonhos que são do coletivo, ou que são para outra pessoa. Aquela pessoa não está tendo acesso, não está conseguindo entender algum aspecto da vida dela, e aquele sonho é para ela. E não é sempre que aquele sonho que é para ela é sobre ela. Tá? No sentido assim, eu sonhei com a Joana, que ela estava acontecendo isso e isso, então vou falar para ela que eu sonhei com ela, quem sabe aquilo aproveita. Não. Às vezes você pode ter um sonho que você está numa situação e que não sei o que lá, mas aquela situação não tem a ver com você. Ou que vai acontecer alguma coisa, mas aquilo não é com você. Tá? E aí, nem sempre você se atenta que aquilo é um aviso que é para outra pessoa. Quando se vive em comunidade, quando se vive em que existe assim, se você convive com pessoas, com valores, com ideias, com essa formação, né, similar, você tem a oportunidade de estar falando com as pessoas falam assim, nossa, eu também sonhei isso. Nossa, eu também sonhei isso. Eu estava assim, e aí de repente você percebe que aquilo é um aviso, é um ensinamento que não está valendo só para você. Mas aqui não, né? Aqui a gente mal e mal... olha, mesmo eu que tenho mais de 40 anos de sonhos anotados, se eu não trabalhasse com isso, eu ia perder, eu acho que uns 50% do que hoje seria a minha experiência com sonhos. A hora que você começa a ver que você tem algum sonho, que outras pessoas também têm aquele sonho, que em determinados períodos várias pessoas passaram por insônia, várias pessoas tiveram a mesma dificuldade, várias pessoas tiveram... Você fala assim, gente, existe, não é só eu entender o sentido psicológico que aquele sonho tem na minha vida, não é só eu entender a historinha que aquele sonho está mandando. Às vezes eu mato uma charada, né? Eu sonhei com a minha tia para mim representa tal coisa, então se eu sonhei com ela é porque aquele assunto está assim, daí matei a charada. Você não vai esmiuçar os detalhes, as coisas que estão vindo para você através dos sonhos.
Mas quando a gente fala de estados alterados de consciência, a gente não está falando só de sonho, porque o sonho, existem os sonhos lúcidos que durante muito tempo na minha vida eu achava que era o máximo, né, gente? Você, em vez de ficar sonhando sonhos assim, né, aleatórios, você programar, ir visitar, conhecer, fazer alguma coisa intencionalmente, né? Só que isso, hoje, eu sei que é você querer sujeitar algo que é do espírito ao ego. O ego não tem noção do que é realmente a minha prioridade, né? Hoje eu posso estar querendo brincar de visitar alguém que está no exterior, fazer alguma coisa, encontrar, combinar com alguma coisa, mas isso aí não é a prioridade que o meu espírito entende que é o importante. Então hoje eu não tenho mais essa preocupação de me forçar a ter sonhos lúcidos. Mas e também o sonho fica meio que a gente, quando a gente fala de estados alterados de consciência, a gente fica na expectativa de que os sonhos venham trazer explicação, orientação. Eles trazem, com a expertise que eu tenho, hoje eu consigo interpretar, mas nem sempre, digamos assim, que a gente mata todas as charadas, né? Porque os sonhos têm, às vezes, múltiplas camadas de significado. E nisso, às vezes, a gente mata o significado mais raso, mais próximo do que a gente esteja vivendo, e nem sempre a gente situa, às vezes, um grande sonho na nossa perspectiva total de vida. Mas eu estava falando que não é só, quando a gente fala de viajantes espirituais, a gente não está falando só da questão do sonho. A gente tem o que a gente chama de jornada xamânica, que aí sim é intencional, é aquela coisa, você tem uma questão, você tem um assunto, aí você entra em estado alterado de consciência. No nosso grupo, a gente não usa nenhum artifício, nada artificial, nada bebida, droga, nada, né? A gente utiliza o tambor, que é universal, né? O ritmo é universal, a prática xamânica universal é a utilização do tambor, que ajuda a entrar em estado alterado de consciência. E existe assim, a coisa de você simplesmente se desfocar dessa realidade e estar em sintonia, né? Isso aqui é algo mais avançado que você vai alcançando com o tempo. E você poder estar em mais de uma situação, estar presente, às vezes está dando aula, e ao mesmo tempo, tem mais uma coisa aqui para dizer. Esses estados alterados é a hora que a gente acessa uma sabedoria maior, a gente acessa o nosso espírito, o nosso eu superior, a gente acessa mentores, a gente faz conexões com conhecimentos que a gente não possui. Então é aquela coisa que a gente fala assim, assim, é uma coisa interessante, porque não é um chute, porque vem com uma certeza, é isso. Você vem com uma sensação de assim, nossa, é isso, fechou, né? E a gente, sim, precisa, porque nem tudo a gente consegue entender só com aquilo que a gente percebe da realidade. A vida fala, tá? Com o tempo, o treinamento que uma bruxa vai tendo, ela vai começando a entender sinais. Então, assim, você tá dentro de um contexto na sua vida, você teve tal sonho, está aparecendo gente que faz tempo que você não tem contato, situações estão repetitivas, padrões estão voltando, alguma coisa assim. Você está aprendendo a ler esses sinais, a vida vai falando de muitas maneiras, né? Existe essa leitura, essa percepção dos auspícios que a gente chama, né? Mas não é só isso, né? A gente tem que ter essa orientação, a gente tem seres que são auxiliares do outro lado, e esses seres a gente tem que entrar em estado alterado de consciência para estar acessando. E aí a gente fala, e aí as pessoas que utilizam qualquer tipo de indutor, né, o estado de alterado de consciência, é que
como é algo que não é natural assim, não é do seu, você fica sempre depois na dúvida de que se aquela experiência foi autêntica ou não. E mesmo que tenha sido, como não foi um processo natural que você desenvolveu, você está, digamos, pulando etapas e nem sempre a leitura que você faz da experiência que você tem é uma leitura confiável, porque você não foi alcançando aqueles níveis de consciência naturalmente pelo seu próprio esforço. Né? Eu digo assim, é mais ou menos como se uma criança inteligente conseguisse assistir uma aula de um assunto muito avançado, mas ela tem a perspectiva emocional infantil, ela tem aquilo que ela entende, aquilo que ela vai fazer a correlação com alguma experiência que ela já teve. Então é muito provável que, mesmo ela tendo acesso a uma informação, ela vai fazer uma leitura no padrão dela. E isso não é útil. O trabalho de desenvolvimento, a gente faz um trabalho de desenvolvimento para desenvolver esses estágios de consciência cada vez mais despertos. Mas isso não é uma coisa de um dia, não vai ser só a respiração, é uma prática continuada em que você, à medida que vai tendo os insights, à medida que vai tendo as experiências, você vai também trazendo, materializa as orientações, né? Quer dizer, você não vai só falar assim, agora já sei, agora já entendi. Não, você entendeu, então põe em prática. Começa a agir, começa a fazer, agir em conformidade com aquilo que você entendeu, mudar a sua atitude, mudar as suas experiências, sair desse trabalho, sair desse relacionamento, fazer outras coisas, né? Você já sabe que aquilo está errado, você sabe que aquilo não vai funcionar, você entende? E aí você muda mesmo. Porque não adianta você só bisbilhotar o outro nível de consciência. Esse é um tema que eu acho muito interessante, que é abordado minuciosamente com pesquisa científica pelo Ken Wilber. Agora não vou lembrar os livros específicos, mas ele fala até de sobre saúde mental, que ele fala os riscos, né, que yogis sacerdotes de religiões que praticam a meditação meio que obsessivamente, né, sem incluir, sem trazer nada daquilo para a prática, como às vezes eles vão desenvolver esquizofrenia. Porque eles vão ficando só naquele outro mundo. A vida, ela é integral, a gente não pode só desenvolver um aspecto, chegar, não, eu vou ter uma iluminação, tá, mas como é que você está na sua vida? Como é, as suas decisões, as coisas que você está fazendo? Aquilo tudo tem que ter um padrão de coerência. A coerência que faz com que você tenha um poder e que as coisas tenham fluam de uma forma natural, né? E é isso que a gente trabalha. Estão gostando dos nossos trabalhos? Estão gostando dos nossos vídeos? Gente, dá uma forcinha aí. O like, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta, dá uma sugestão e todo incentivo a gente está agradecendo aqui, é bem-vindo. Inclusive porque, como o canal ainda é bem pequeno, ainda vocês têm a oportunidade de estar interagindo. Né? Então, sugerindo pautas, sugerindo coisas, comentando, críticas, né? E a gente vai levando, vai aprimorando cada vez mais. Tá?